Bom dia, eu sou a Thaís, das faculdades IDAAN. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada. Para quem não conseguir acompanhar a aula nesse momento, poder ver depois no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDAAN, ou quem quiser reassistir vai estar disponível lá. Então, boa aula. Professora, precisando de qualquer coisa, é só chamar. Tá bom, muito obrigada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula de comunicação educacional. Para quem não me conhece, tá? Ou perdeu aí a nossa primeira conferência, eu sou a professora Marluce de Amorim, sou professora da Faculdade IDAAN, dos cursos de educação, também coordeno o curso, tá? E essa disciplina é uma disciplina base para quem pretende se comunicar como orador, palestrante, e o professor ele não pode fugir dessa disciplina. Então, ele tem que estar aí exercitando, conhecendo essas estratégias que um bom orador utiliza, e hoje nós vamos ter aí, em alguns slides, explicando sobre os meios de comunicação. A gente está trabalhando dentro do conteúdo que está na apostila. Eu, assim, espero que vocês estejam explorando o material, que é importante essa pré-leitura antes da aula, para que você absorva mais, compreenda mais, tá? Então, na nossa primeira aula, lá da plataforma, nós tivemos uma atividade, um vídeo de apresentação. Eu pedi um vídeo bem simples, tá? Porque era a primeira aula, e alguns alunos já postou o vídeo. Então, parabéns para quem já postou. Quem não postou ainda está em tempo de postar, tá? É importante você participar das atividades, porque são avaliativas. Então, para a gente poder também te acompanhar. E não deixe de ver a apostila, o slide, o material. E vamos lá. Segunda aula, os meios de comunicação. Então, nós vamos estudar aí desde o tema 6 até o tema 10, que é corpo e mídia. Nós vamos verificar quais são esses elementos que influenciam tanto na transmissão da comunicação. A percepção e a comunicação, a função dos meios, a disfunção dos aparelhos, a prisão da comunicação, tá? Então, gente, a comunicação é uma competência chave na prática docente. Nós sabemos que determinados contextos, situações, são imprescindíveis para que um professor possa se comunicar bem em sala de aula, principalmente na questão da apresentação do conteúdo. O professor ele tem que ter o domínio do conteúdo, e ele tem que ter mais que domínio, ele tem que saber transpor didaticamente esse conteúdo, que é nada mais do que você transformar o conteúdo numa linguagem complexa para uma linguagem simples, para que o aluno entenda de forma, como se diz, involuntária, que ele não precisa nem fazer esforço, que você se coloque no lugar do teu público e fala, não, realmente ele vai conseguir compreender e assimilar, porque eu vou facilitar esse entendimento. Eu vou dar exemplos práticos, eu vou contar histórias, e isso é que faz realmente que o aluno interprete e absorva o teu conteúdo, o que você está explicando. E dar instruções. Então, as atividades, os exercícios, depois da explicação do professor, ela é importantíssima, porque é aí que o aluno vai exercitar a prática, tá? Então, a atividade ela tem esse objetivo. Já dizia aí um professor muito famoso, que é o professor Pier Piazzi, o aluno aprende fazendo, tá? Escrevendo, pensando, resolvendo problema. É assim que o aluno aprende. Durante a explicação, ele pode compreender, tá? Tirar uma dúvida e ter uma noção, mas ele vai assimilar e realmente absorver de forma concreta através do exercício. Feedback.
O feedback ele é importantíssimo, que o professor realmente dê o feedback, o retorno da atividade, para que o aluno verifique o seu desenvolvimento, se está realmente desenvolvendo, o que precisa corrigir e que o professor dê dicas. Isso é importante. Clarificação dos objetivos. O objetivo é primordial, porque o aluno ele só vai ter vontade de aprender se ele saber qual é o objetivo daquela aprendizagem. Para que vai servir? Vai somar em quê? Então, o objetivo ele é essencial. Motivar e inspirar. Então, a gente tem que motivar. Muitas vezes a gente palestra sobre determinado conteúdo em uma turma e aí é um sucesso. Quando você vai para outra turma, você já vê que eles não têm uma escuta tão ativa, porque cada público tem um tipo psicológico que está aqui. Então, você tem que diagnosticar qual é o teu público, tá? Tem pessoas que são mais de imagem, né? Mais de histórias, mais de atividades. Então, você vai diagnosticar qual é esse público e aí você vai realmente preparar estratégias adequadas para o público que você vai trabalhar, tá? Aqui só conhecendo a origem, tá, da educação em corpo e mídia. Então, nós iniciamos aí na mídia primária, que é a mídia de imagens, de textos, dos livros, dos registros aí manuais. Então, tudo iniciou lá. Então, até hoje a gente utiliza, e eu vou falar para vocês no final da nossa aula, o quanto a mídia primária, ela até hoje ela influencia, mas tudo originou lá, né? Na mídia primária. Ou seja, a comunicação partiu daí, onde eles faziam alguns registros em paredes, pinturas rupestres, e aí surgiu a mídia secundária, depois com os livros, com fotos, cartas, e aí nós já fomos evoluindo até a mídia terciária, que é envolvido o quê? Pela tecnologia, os meios de comunicação, o telefone que facilitou tanto a vida das pessoas, a televisão que teve uma influência muito forte na comunicação. E nós vamos ver daqui a pouco por quê. Percepção e comunicação. Então, gente, nós vivemos hoje no mundo que a fala ela está instituída, tá? Mas só que nós temos significações. Às vezes nós não precisamos fazer esforço nenhum. Quando eu chego no supermercado, às vezes eu vejo um cartaz, ali só de olhar, rapidamente eu já sei a leitura daquele cartaz pelo símbolo dele. Então eu não faço esforço. Por quê? Porque é automático. É igual criança que não sabe ler, quando vai no rótulo de um produto, ela já sabe o nome, porque ela já está nesse contexto, já conviveu, já sabe, ouviu falar, e aí ela não precisa, e vai crescendo com isso, não precisa fazer esforço. Então, tem alguns exemplos aí da comunicação escrita e que a gente, como orador, palestrante, a gente utiliza nos nossos slides para chamar a atenção. Por quê? Porque acaba favorecendo muito esse lado da visão, tá? Da atenção do aluno. Então, faz toda a diferença. Essa imagem aqui, ela parece bem chocante. Poxa, a professora trouxe uma imagem, né, inadequada para a sala de aula. Mas aí é a percepção. A gente vendo em outro ângulo, você vê que o príncipe ele está colocando aí, né, quantidade de 3 dedos. O que ele está dizendo com isso aí? Então, numa entrevista, ele estava colocando o nascimento do seu terceiro filho. Então, olha que interessante. Então, só voltando para a gente ver, né? Que dependendo da percepção, da posição, a gente tem uma interpretação totalmente errada. E aí, de repente, você já percebe que não é bem isso. Então, McLuhan, na década de 50, ele já fala, sinaliza o quanto os meios influenciam concretamente na nossa vida. E até hoje, né, nós somos totalmente influenciados.
Então, a gente vê tanto aí na política quanto no marketing, tá? Nós somos consumidores influenciados pelos meios e prolongam essa capacidade de comunicação. Então, hoje a tecnologia ela é fantástica. Então, ela possibilitou um avanço tremendo. Nós conseguimos aí nos comunicar, estamos aqui online. Que maravilha! Tá? Então, assim, gente lá de São Luís, pessoal aqui de Manaus, todo mundo nessa aula aí interagindo. Então, essa é a função dos meios. Tem os pontos positivos, mas também temos aí alguns pontos negativos que nós vamos verificar. Harry Pross, em 91, ele terminou sua conferência num congresso internacional sobre a infância e juventude muito preocupado. Por quê? Porque ele sentiu já o impacto da influência da televisão nas crianças, na juventude, e percebeu o quanto isso estava gerando aí um consumismo, uma alienação muito grande. Isso foi até tema aí do Enem, acho que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, da influência do marketing na infância. Então, a influência da televisão, dos meios de comunicação, tá? Na infância. Então, nós sabemos que nós, como educadores, nós temos aí, tá? Uma responsabilidade tremenda, né? Não só os pais, mas também de advertir, de orientar e de conscientizar. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Porque a comunicação, ela tem um lado positivo, ela liberta, ela expande, né? Nós temos aí inúmeras possibilidades de crescimento através dos meios de comunicação, mas também, tá? Nós temos aí uma prisão, e é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, ao passo em que nos comunicamos realmente por aparelhos, a gente tem que saber filtrar. De que forma? Então, nós temos que selecionar as mensagens. Hoje tem muita fake news, hoje tem muita coisa que não é o que aparece. Então, é isso que tem que ficar bem nítido e compreendermos nesse sentido. Mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo claro para vocês, tá? Aqui tem uma mensagem que fala entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve. O que você quer ouvir e o que você acha que entendeu. Então, há um abismo. Então, muitos professores aí, muitas vezes, eles se vê diante dessa situação. Por quê? Porque, às vezes, o que eu estou falando não é o que você está, não é o objetivo. Muitas vezes o aluno não está interpretando e entendendo de fato como deveria. Ou seja, o objetivo da minha comunicação não está chegando claramente. E de que forma que eu posso melhorar isso? Então, é aí que entra uma palavrinha que vocês vão me ver repetindo sempre nas nossas aulas, a questão da transposição didática. O professor, ele tem que saber transpor o conteúdo dele, ou seja, estudar o conteúdo, dominar o conteúdo, o assunto da palestra, da conferência, para que ele consiga transmitir de uma forma simples, tá? E compreensível. Então, é esse o sentido da transposição. E aqui o poder da oratória ele é tão fascinante que ele é capaz de mover uma nação inteira para convergir com seus objetivos. Nós vimos aí na primeira aula alguns oradores que impactaram a história da humanidade, tá? Eu citei Jesus Cristo, eu citei Martin Luther King, Gandhi, Mandela, quem mais? Muitos oradores não tinham nem conteúdo, tá? Mas tinha o quê? A emoção, o carisma, tá? Então, isso é o que é o importante, é que você realmente domine. E olha bem as pesquisas da neurolinguística. O conteúdo da mensagem corresponde apenas a 7% do sucesso da oratória. A entonação que o orador dá, na voz, na forma de falar, corresponde a 38%. E acreditem,
55% é os gestos, a expressão corporal, a forma como você anda de um lado para o outro da sala, como você expressa, como você olha para o aluno, a emoção, as pausas estratégicas que a gente sempre dá, e ali, ó, interagindo ali com o público. Então, isso é o que é importante, essa expressão. Mas é um conjunto, porque a gente não trabalha de forma isolada. Então, eu acho que tudo tem que estar em sintonia, né? Então, eu tenho que estar, sim, com o domínio do conteúdo, de uma forma, como eu te falei, sabendo transpor aí. Eu tenho que entonar a minha voz de forma adequada, saber expressar e também fazer gestos, olhar, né, de forma aleatória, geral para o público, expressar corporal de acordo com a minha fala, com o contexto que eu falo, eu tenho que expor as emoções de surpresa, de alegria, tá? Então, é isso que o orador tem que controlar. Então, sintetizando a nossa aula, o assunto da nossa aula de hoje, o que está na apostila, o que está nesse slide, é que a comunicação ela pode ser pensada a partir do quê? Do corpo. Então, é um conjunto semiótico com a linguagem, é um conjunto. Para alguns autores aí, o corpo ele é fundamental, tá? Então, que os meios de comunicação inventados pelo homem. Então, ele acha aí que mais importante que os meios é a tua expressão, os corpos, é isso? Então, também fazendo sentido aí dos instrumentos que a gente utiliza, né, para transmitir, para que a mensagem chegue até você. E para alguns autores, os meios de comunicação, ele afeta muito a nossa forma de relacionar com o outro, tá? E principalmente com a informação. Então, é isso que a gente tem que distinguir de maneira positiva e negativa. E se o professor souber se expressar, envolver a plateia nas suas palestras, pouco importa aí o conteúdo. Mas aí fala, então chama a atenção que mais importante que o conteúdo é aí a tua expressão, os teus gestos, a entonação, que aí aquele conteúdo acaba é o carisma do professor, é esse jeito que vai conquistar. Mas, na minha opinião, é um conjunto. Porque hoje o aluno, ele quer sim aprender, o que interessa para ele é o objetivo daquele assunto, o que ele realmente vai desenvolver, e é uma estratégia que tem que estar associada com todas as formas que o professor vai usar para se comunicar, para entender, desde os gestos corporais, a fala, a entonação, para também o domínio do assunto, para que ele não se perca, tá? E aí então, tem as nossas referências, e aí eu encerro o conteúdo desse slide com uma frase de Paulo Freire: a educação é comunicação, é diálogo. Então, na medida em que não é a transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Entenderam? Então, eu compreender nas entrelinhas é o importante, é a aprendizagem significativa que fica ali, ó, realmente consolidada. Por quê? Porque foi significativo, foi interessante, me motivou e eu quero mais. Então, é assim que nós temos que compreender essa comunicação entre esses sujeitos que são interlocutores. E aqui, gente, alguma pergunta sobre esse conteúdo? Alguém quer Então, eu tenho falar? uma inquietação sempre, né? Eu sou a Pode polêmica. falar, meu amor. Então, é porque eu já fiz essa aula anteriormente, já li o conteúdo, já li o material, mas o que me inquietou foi exatamente essa parte de que comunicação ela pode ser pensada através do corpo.
Porque, por exemplo, e um radialista que a gente meio que visualiza o que ele está falando. A gente nem conhece, nunca viu, mas escuta e parece que ele dá vida ao que ele está falando. É Então, verdade. é um pouco contraditório essa frase nesse contexto, né? Aí eu Aí, fiquei pensando sobre isso. nesse sentido, Vanessa, essa comunicação que esses autores falam é nas palestras, nas salas de aulas presenciais, tá? Então, Voltada para professores, então, para isso, aprendizagem. mas aí para a comunicação para o áudio, então já é outra história, porque você vê que antigamente tinha aquelas novelas narradas e a gente se emocionava tanto que eles simulavam até os barulhos da chuva, batendo porta, e a gente sentia ali no ambiente. Era como se a gente estivesse vivendo a cena. Era até mais emocionante do que a TV, onde você vê as cenas, né? Então, é interessante. Então, isso aí é a opinião de alguns autores que fala nas aulas presenciais, tá? Mas no final, eu limito isso aí. Então, a gente, nem tudo que um autor fundamenta, nós temos que assimilar 100%. Você tem que sempre contestar. Essa polêmica sua, ela é correta. Nós não podemos aceitar o que vem para a gente. Então, a gente tem sempre que mudar de acordo em adaptar a nossa realidade, tá? Então, assim, o Mas eu acho que conteúdo assim, quando o ele autor tem muito peso. Mas eu acho que quando o autor fala, ele se refere realmente quando a pessoa está presente, quando o corpo aparece, realmente ele fala bem mais. Agora, quando o corpo não está presente, a gente usa o poder da entonação da voz, da fala, das pausas, da pontuação feita pelo narrador. Daí a gente cria imagens, a gente visualiza uma história que ele está conseguindo passar para a gente através da fala, através da entonação da voz. Mas se ele está presente, é como se você realmente visse um radialista, escuta ele. E se ele te dá uma palestra, você começa a ter uma ideia totalmente diferente e comparar. É verdade, Raquel. Como se fossem pessoas distintas. Aquele Muito bem. que eu imaginei durante um tempo, que eu escutei, é totalmente diferente do que hoje eu estou vendo. Né? Você até compara como se fossem pessoas distintas. Obrigada pela colaboração, Vanessa e Raquel, tá? Tem outra Alguém inquietação mais? acerca dos meios de Muito bem comunicação. colocado. E adaptar de acordo com a nossa realidade, né? Então, a gente usa essa fundamentação, essas dicas são importantes para o nosso crescimento. Mas nós sabemos que às vezes muda de acordo com a nossa realidade, como o próprio autor fala, depende muito do seu público, tá? Então, assim, por exemplo, falar para um público de 20 pessoas é diferente de falar para um público de 100, 200 pessoas, igual oradores aí ilustres falam para uma plateia imensa. Então, tudo é uma estratégia diferente. Então, é isso que a gente tem que adaptar ao nosso contexto. E, às vezes, a gente consegue diagnosticar, mas, às vezes, você não consegue. Você já vai dar uma palestra para pessoas que você não conhece e já tem que chegar lá com aquela, né, com aquele objetivo, com aquela... E aí que entra o roteiro. Mas aí nós vamos ver, tá? Isso aqui vou comentar daqui a pouco e nós vamos continuar. Eu vou passar esse slide aqui, aí no final eu abro de novo para interação. Que nós vamos ver agora na prática. Nós vamos ver como é essa questão da comunicação na prática. Vamos lá? Eu selecionei aqui um dos maiores palestrantes do nosso país, tá? Realmente, Mário Sérgio Cortella é exemplo. Ele é um dos palestrantes mais requisitados que nós temos aí. E ele é filósofo, escritor, professor paranaense, tem um currículo, assim, imenso. E foi secretário municipal de educação, passou por várias experiências significativas. E em suas palestras, ele convida e conduz o público à reflexão. Ele tem um conteúdo filosófico por conta da sua formação, que pode ser aplicado na vida pessoal, profissional, em ambientes corporativos. Ele dá
palestra para todas as áreas, não só para educadores. E ele, gente, é capaz de discutir durante horas, e a palestra dele sempre ali significativa e prende a atenção, tá? Nós vamos assistir esse videozinho curtíssimo de 2 minutos, só para a gente analisar depois. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em tudo, na fala, nos trejeitos, tá? Na expressão corporal, em tudo que depois nós vamos analisar, tá bom? Professora, eu não sei se é só aqui para mim, mas não está saindo o som. Não está saindo não, gente? Do vídeo. Também estou sem áudio. A senhora encerra o compartilhamento e abre de novo, que lá embaixo, antes da senhora compartilhar, tem um botãozinho para habilitar o som. Pronto, encerrei. Aqui está. A senhora tenta compartilhar de novo. Antes de clicar na tela que a senhora vai escolher, verifique se embaixo tem uma opçãozinha para marcar, que é para habilitar o som. Mas aqui está habilitado. Áudio settings, é isso? Espera aí. O volume está ok. Eu vou apertar tudo, então. Tá. Qual que é? Alto-falante. Tá aqui o volume, microfone. Para mim tá tudo ok. Automático, áudio do Computate, vamos ver, né? Quando a senhora for compartilhar, embaixo, antes de escolher a tela, tem uma opção de Share Computer Sound. São 2 opçõezinhas que tem. Aonde? Antes da senhora clicar para compartilhar, quando a senhora seleciona para compartilhar o material, aí antes da senhora selecionar qual é a janela que a senhora quer compartilhar, embaixo tem 2 opções. Aí é Share Computer Sound. Tá aqui, né? Share. Ah, tá aqui. Conseguiu? Videoclipe e som, né? Isso. Eu posso apertar os 2, então? Pode. Tá. Isso acontece. Vamos lá. Vocês estão vendo a telinha? O vídeo agora, estão vendo? Não, tá aparecendo só a tela do PowerPoint. Mário Quintana, muita gente conhece, é um homem histórico. Espera aí, então, deixa eu abrir outra vez a tela, só um minuto. Apareceu o slide, né? Isso. Então, vamos lá, para ver se dá certo. E agora? Não, ainda não iniciou o compartilhamento. Não? Não está vendo o vídeo? Não. Só o slide? Não, não está aparecendo nenhum compartilhamento aqui. Ah, então tá. E agora? Sim. Sim? Morreu há 20. Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morrer perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar.
Todas as vezes que alguém perguntava a Mari Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas. Interrompeu, né? Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mari Quintana, muita gente o conhece. Ele disse, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi inclusive o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Ok, gente? Conseguiram ouvir? Sim ou não? Sim, sim. Então, nós vamos analisar aí como ele fala. O que vocês perceberam aí? Perceberam o sotaque? Sim, fiz minhas anotações aqui. Então, fala. Nessa palestra de 2 minutinhos, ele interpreta, ele é ele, ao mesmo tempo ele é o personagem do qual ele está falando. Ele usa o espaço todo de onde ele está. Ele não fica só parado ali no meio. Ele anda, ele circula, ele se movimenta. Ele dá informações extras, né? Ele foi falar de Mário Quintana, ele foi falar da solteirice do Mário Quintana, de uma condição dele que não tinha nada a ver com o assunto, mas que ele acrescentou ali. Aí ele colocou frases de impacto. Ele até vendeu o livro, ele fez a propaganda do livro dele, vendeu o livro dele. Aí ele incluiu a plateia, né? Ele chama a plateia, ele questiona a plateia. Isso é bem interessante. Bem interessante. E o sotaque é a maneira de falar, de agir, os trejeitos faciais. Que chama muita atenção, né? Ai, legal, muito bem colocada a observação, olha. Parabéns, tá? Alguém mais, gente? A Vanessa foi nossa interlocutora. Não, mas o que eu achei interessante nesse vídeo é a forma como ele se expressa, a suavidade que ele tem com as mãos, né? Às vezes ele para, ele gesticula com as mãos conforme a frase que ele tá dizendo ali, forma que ele está falando. Então, se ele pausa no tom de voz dele, ele também vai pausar nas mãos, nos gestos. Eu achei isso muito interessante. Muito bem colocado. Parabéns, Helena. Obrigada. Sérgio Cortella é tão incrível que ele faz link com assuntos que não tem nada a ver, né? Ele busca autores para potencializar a frase de impacto que ele coloca nas palestras dele. Ele faz link com outros conteúdos, com atualidade, com coisas antigas. Ele é incrível. Ele tem o dom da palestra, da oratória. E ele às vezes pega outro assunto no meio de uma história e continua linkando e falando do contexto que ele está, né? Então, muito interessante. Alguém mais quer comentar?
Fiquem à vontade. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, perceber o sotaque do Mário Sérgio Cortella? Ele tem um sotaque aí bem forte, né? E a gente vê muitas vezes, eu tenho um sotaque. Eu sou natural de Goiânia, Goiás, e muitas vezes eu acho que eu não tenho sotaque, mas quando eu entro na sala, os alunos perguntam, professora, a senhora é nordestina? Eu falei, como assim? Não, eu sou goiana, né? Centro-Oeste. Aí, mas é porque a gente tem muito essa semelhança. E tem gente que sente vergonha do sotaque. Então, nós podemos usar aí o sotaque para dar conexão. E aí, no caso de Cortella, até um charme, uma marca do orador, né? Pode ser usado como isso. Então, só fazendo essa atenção aí para essa característica, né, dele. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. A Vanessa também tem o sotaque bastante carregado. Eu acho lindo ela falando. Olha aí, Vanessa, tá vendo? Eu sou amazonense da gema. Eita! Tem muitos esses. Certa vez eu fui assistir uma palestra em Águas de Lindóia. Aí todo mundo me olhava e eu não entendia por quê. Eu achava que eles tinham sotaque. Só que eu era a única naquele universo, né? Então era eu que tinha sotaque e para mim eram eles que estavam falando diferente de mim, não era eu que estava no universo Mas deles. isso é o que acontece muito mesmo. A gente acha que não tem, né? Até que alguém vai e destaca. Então, os gestos, né? Como a Vanessa já falou aí, os gestos que ele faz, isso também, o movimento, ele anda pelas extremidades, domina bem o assunto, ele tem assim um humor assim sem comparação, né? Ele tem um humor, só vive sorrindo. Já perceberam isso? Né? Então a gente acaba relaxando, brincando aí na palestra, porque ele vive expressando esse sorriso, que é uma marca dele. E outra característica muito interessante são as pausas estratégicas que ele vai dando durante a sua fala. Ele dá pausas para as palmas, ele dá pausa para os risos. Isso também é uma estratégia que a gente tem que utilizar. Não falar direto, tá? Então, está dando aí um tempinho, né, para o público também. E a questão da contação de histórias. Ele emociona pela contação de histórias, como vocês já citaram aí, né? Foi falar até da característica de Mário Quintana, que morreu solteiro, brincou e falou quem era, aí já passa para outra história, se dirigiu, porque era uma palestra para funcionários públicos, ele foi falar da importância do cargo daquelas pessoas que estavam ali. Então, ele realmente enfatiza através dessa emoção de contar história. Isso é que é interessante, aí que nos chama a atenção. E a entonação dele, ele utiliza muito bem a entonação. Ele fala com clareza, tá? De acordo com a emoção, ele faz o gesto. Então, tudo está em sintonia. Então, a gente percebe que falar em público não é simplesmente passar uma informação, é você gerar naquilo que está comunicando, né? Algo que emociona, algo que conquista, para que realmente aquele público ele queira mais, ele não queira sair dali. E quando sair, ele vai ficar impressionado, bater palmas. E é assim que Mário Sérgio Cortella conquista as pessoas. E é um dos mais requisitados, ele nem consegue cumprir a agenda dele. Tá? Então, assim, ele gera essa conexão, né? Citações famosas, frases filosóficas, é a formação dele. Então, no meio do assunto, ele envolve aí o público com essas frases, com essas histórias aí. E agora, gente, eu quero apresentar para vocês, esse aqui é o Marcelo Roberto. Às vezes até alguém conhece, que ele é daqui, né, do Amazonas, tá? Ele é sargento da Polícia Militar e eu solicitei, tá, essa entrevista dele, porque a formação dele é uma formação que vai nos acrescentar a experiência dele. Ele é 18 anos, ele é instrutor do PROERD e ele é formador de policiais
e ele prepara aí a oratória para esses policiais instrutores falar em público. Então, ele é assim, um ótimo palestrante, já fui assistir várias palestras dele. Então, além de conteúdo, ele tem o carisma, né? E a diplomacia, porque o policial ele tem essa diplomacia, né? Já é aí uma marca registrada. Eu vou passar o vídeo dele é 4, 5 minutos, mas vale a pena. Eu gostaria que vocês anotassem as dicas, tá? E eu vou começar aqui, se tiver algum problema, vocês me falam, no áudio, no vídeo, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Roberto, eu sou sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas e há 18 anos eu sou instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Há 14 anos também eu participo de treinamento de policiais instrutores, ou seja, na preparação de policiais que terão a missão de falar em público. Tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês que um dos maiores desafios, na minha opinião, para se falar em público é a questão de você saber qual é o objetivo que você quer alcançar. Quando você vai ministrar uma palestra ou vai fazer uma aula, você precisa ter bem definido na sua mente quais são os seus objetivos. Você sabendo aonde você quer chegar, com certeza você terá mais facilidade para explicar aquilo para as pessoas. Isso vai ajudar muito você na hora das suas apresentações. O que é indispensável para cativar e prender a atenção das pessoas durante uma apresentação? Eu diria para você, utilize todos os recursos que você tiver disponíveis. Se você puder usar vídeos, use os vídeos. Se você pode usar slide, use o slide. Se você puder usar e deve usar na sua apresentação dinâmicas, use as dinâmicas. Faça o público se movimentar, faça as pessoas levantarem de repente para fazer um alongamento. Use uma dinâmica que tenha tudo a ver com a sua apresentação. Tenha certeza que dessa forma você vai prender a atenção das pessoas e elas vão ficar ligadas ali na sua apresentação até o final. Um bom orador, ele já nasce sendo um bom orador ou ele pode aprender durante a vida? Existem pessoas que têm uma habilidade muito grande de se comunicar, pessoas que têm a inteligência linguística bem desenvolvida. Então essas pessoas têm muita facilidade para falar e com o treinamento certo, né, na proporção certa, essas pessoas podem se tornar oradores de excelência e fazer grandes trabalhos. Mas e aquelas pessoas que não têm tanta facilidade assim para falar? Será que elas têm como desenvolver essa habilidade? Eu diria para você, com toda a certeza. Tá? Eu mesmo conheço pessoas que não conseguiam terminar uma frase antes para falar em público e agora conseguem fazer grandes apresentações depois de terem se preparado, terem treinado, terem buscado aperfeiçoamento nessa área. Então é perfeitamente possível você melhorar. Aliás, tudo pode ser melhorado por meio do treino. Treine, pratique e com certeza você será um melhor orador. Tá? Quais técnicas nós ali do PROERD e qualquer pessoa pode utilizar para se sentir seguro durante uma apresentação? Você pode utilizar uma ficha pautada, uma ficha em que você coloca ali os tópicos principais da sua apresentação. Você fazendo isso, evita com que você esqueça de algo que você gostaria de falar na sua apresentação. E se de repente você perder o foco, né, alguma coisa distrair, chamar sua atenção, você pode retomar o seu raciocínio olhando para a sua ficha. Tá? Da mesma forma, você pode se aproveitar desse recurso no seu slide, colocando imagens, frases, palavras que vão ajudar você a lembrar da sua apresentação, lembrar daquilo que você está querendo transmitir. Então, fazendo isso, com certeza você vai se sentir mais seguro durante a sua apresentação. Tem aquelas pessoas que dominam um determinado assunto, que elas sabem tudo sobre aquele assunto. São aquelas pessoas que dizem assim, eu sei, mas eu não sei como explicar. Então, o que fazer com essas pessoas? Às vezes o nervosismo não permite que ela consiga se comunicar bem em público. O que nós fazemos numa situação como essa, então? Você deve se preparar. A preparação, ela vai fazer com que você diminua o seu nervosismo e você consiga transmitir com mais clareza as suas informações, tá? Preparação, pessoal, é muito importante. Eu diria para vocês que 80% da sua apresentação é a preparação. Se você fizer uma boa apresentação, uma boa preparação, preparar bem seus vídeos, verificar se estão funcionando, preparar os seus slides, preparar sua ficha, ali, se for o caso, você vai utilizar a ficha.
certamente você vai ter mais facilidade na hora de repassar isso. O seu nervosismo ele vai diminuir porque você se preparou bem, acabou estudando mais o assunto, e isso vai fazer com que você tenha sucesso durante a sua apresentação. Quais seriam os erros, né, na hora de se apresentar, os erros mais comuns, ou de repente eu diria até um erro principal? Não se preparar. Quando uma pessoa não se prepara, ela pode correr o risco de um vídeo não rodar, ela corre o risco de repente, uma apresentação ter uma palavra errada ali durante a sua apresentação de slide, ou qualquer coisa que ela não planejou acaba acontecendo na hora. Então, assim, a preparação, deixar de se preparar é um erro gravíssimo que pode comprometer toda a sua apresentação, tá? Eu encerro, então, essa minha fala falando sobre isso exatamente. Gostaria de dizer para você que você deve treinar o que você vai dizer, que argumentos você vai usar na hora da sua apresentação. Você deve treinar, se possível, em casa, na frente do espelho, ou até gravar um vídeo seu fazendo a sua apresentação, para que você já tenha mais ou menos em mente quais argumentos você vai usar, que palavras você vai usar. Inclusive, usar as palavras adequadas para cada público. Se você vai falar com crianças, usa a linguagem adequada para as crianças, que elas possam entender. Se você vai falar com universitários, usa uma linguagem adequada para eles. De preferência, você já descobre qual é a área deles, para que você possa usar aqueles termos mais conhecidos por eles. Se você vai falar para uma plateia de professores e assim sucessivamente, você deve se adequar àquele público, tá? É muito importante que você saiba para que público você vai falar e prepare toda a sua apresentação para melhor atender aquele público. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que esse vídeo possa... Desculpa, interrompeu aí. Olá, pessoal, tudo... Não, já foi. Então, gente, agora eu quero ouvir vocês. Qual foi a impressão? O que vocês acharam? Então, é importante a gente ouvir alguém que já tem essa experiência, né? Como orador. Então, achei assim muito ricas essas dicas dele. E aí eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês anotaram? Qual a opinião de vocês? Raquel, Vanessa, Rainara, a Milena. Vamos lá? Eu acho que ele falou tudo, né? Assim, quando você vai apresentar um trabalho que você não se prepara, né, para realmente conseguir o seu objetivo, que é passar sua mensagem com clareza, que é realmente se fazer comunicar, porque você tem que entender que você está diante de um público que tem observações diferentes, né? Então, você tem que, na verdade, se preparar para passar a mensagem de forma clara, para ter um conteúdo mais limpo possível e, assim, utilizar todas as ferramentas possíveis que hoje você tem ao seu dispor é bastante importante. Porque, assim, chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está falando e conseguir fazer com que aquelas pessoas mantenham aquela atenção, porque, assim, são várias coisas hoje para dispersar a atenção do público que está te ouvindo. Então, na verdade, você tem que ter o domínio do conteúdo, é bastante importante, dominar as ferramentas, utilizar ferramentas diferenciadas para chamar a atenção. Eu acho, assim, importantíssimo o uso de dinâmicas, quando você traz realmente o público para você, você faz com que o público interaja com aquele assunto que realmente está sendo explanado. Acho que ele falou tudo quando relaciona essas coisas. A utilização dos recursos, para mim, hoje é um grande desafio. Assim, eu acho que assim, depois dessa forma de assistir a aula, dessa forma de me comunicar com os outros, eu vou avançar bastante. Porque, assim, essas ferramentas que estão disponíveis hoje, a gente precisa utilizar. Todos né? Eu estava nós. comentando com uma amiga que já é professora há muito tempo e ela está na cidade de Imperatriz, do Maranhão, e ela começou a ministrar aula através das videoaulas, né? E ela disse que ela não estava aguentando de tanto corrigir as provas dos alunos dela, né? Eu falei, mas tu não usou o quiz? Então, assim, são essas ferramentas né, que, na verdade, vão
trazer esse público para a gente, porque você despertar a atenção é difícil e manter a atenção do ouvinte é mais ainda. Então, assim, eu acho interessantíssimo quando ele fala para a gente variar as ferramentas utilizadas no processo de comunicação, utilizando dinâmica, slides, trazendo realmente o público para dividir esse conteúdo com você é muito importante. E para isso, sem preparação, isso não acontece, não tem condições de fazer no improviso. Planejamento é tudo. Muito bom, Raquel. Obrigada, tá? Pela contribuição. Quem mais que já está aí? Eu, de novo. Pode falar. Então, não. Só completando a fala da Raquel, que foi muito boa. Parabéns, Raquel. Eu aqui marquei como, para mim, para a vida, a parte do treinar na frente do espelho e gravar. Porque às vezes a gente acha que só dominar o conteúdo é fundamental, né? A gente não vê, não tem como medir entonação, não tem como medir o que a gente vai falar, a pausa, até a respiração. Aí, então, acho que o treino é para mim, porque eu sou muito... Eu leio, quando eu vou apresentar, vou de uma vez. Eu nunca parei para treinar. Então, tendo essa aula, lendo esse conteúdo, fica muito mais evidente para mim que eu preciso melhorar nisso aí, no treino. Não é só para falar para o outro, é para eu falar para mim também, eu me compreender antes de passar para o outro. Eu achei essa fala muito bacana, muito interessante para a vida, para mim. Que bom, Vanessa, muito obrigada. Perfeito. Alguém mais? Professora, assim, o que eu achei muito interessante na apresentação dele foi que logo no início ele deu um pitch, né? Ele falou da experiência dele, falou da profissão dele, e eu achei muito interessante a gente se apresentar de forma bem rápida para iniciar. E também o que ele falou sobre a gente ter uma preparação, basicamente a gente ter um roteiro justamente para a gente seguir. Isso. Eu tenho muita dificuldade em comunicação, apesar da gente buscar sempre o conteúdo, o técnico, né, a base, eu ainda não consigo transmitir aquilo que eu sei. Então eu tenho muita dificuldade com isso, é uma coisa que eu estou tentando aprender, eu estou me olhando no espelho, estou treinando, estou gravando, mas até agora, nessa aula, eu não consegui ligar o vídeo. Então, é algo assim que trava muito a gente e a gente se cobra muito, né? Em razão de muitas coisas, assim. Então, essa preparação, para mim, foi o que eu já tinha escutado, já vi várias vezes, assim, também, mas o que eu vejo todo mundo falando é que se a gente não tiver essa preparação, não vai dar certo. Vai ser mais difícil. E é um estágio, né, Milena? Vai evoluindo, com o tempo você vai melhorando, aperfeiçoando, tá? E aí nem parece, porque você tem, assim, parece que você é uma oradora nata. Olha aí. Senhor, abençoe. Você fala bem muito bem, Milena. Não se subestime, Milena. Você fala muito bem. Parabéns. Não se subestime. Falou tudo, Vanessa. Então, obrigada, gente, continuando, agora nós vamos saber o outro lado. Como é que um avaliador de uma banca vai nos ver e o que ele valoriza numa apresentação. Então, é um videozinho também curto, é o último que eu vou passar, tá? E eu acho que vocês conhecem essa pessoa que vai falar aqui. Vamos ver. Se não conhecer, vai conhecer agora. Estão vendo o slide? Alguém que gosta muito de falar. Então, esse professor, ele é o Vicente Tino. Ele é professor, ele é palestrante, diretor acadêmico da Faculdade da AN e faz parte da banca que avalia e seleciona professores para ingressarem na faculdade. Então, eu pedi que ele gravasse esse vídeo, porque eu achei muito interessante ele dar a opinião, o que ele valoriza no professor quando ele está apresentando ali a aula didática, quando ele vai selecionar um professor, quais são as performances, o que ele observa. Então, vamos ouvir aí, até para a gente se preparar, né? Oi, pessoal. A pedido da professora Marluce, vou responder algumas perguntinhas aqui, veja se ajuda.
Quais são os critérios para uma boa apresentação? Bom, quando eu vou avaliar uma apresentação de um professor, de uma banca, ou quando eu estou assistindo uma palestra, eu acabo percebendo se há uma concatenação de ideias, se a palestra, o palestrante está me levando em alguma direção. Então, tem que estar definido um objetivo, tem que entender o alvo. Então, logo no início, como eu tenho pouca paciência, logo no início eu quero saber qual é o objetivo que eu vou ficar ali 10, 15, 20 minutos assistindo uma apresentação. Então, logo no início tem que definir o escopo beleza, vai ser o foco da apresentação, ao final dessa apresentação você vai saber isso, isso, isso. E aí eu vou seguindo, né? Eu vou acompanhando a evolução. Normalmente o bom apresentador, ele vai contando histórias, então ele vai explicando os conceitos, que são objetivos, e vai concatenando histórias. Quais são os erros mais comuns que surgem na hora de uma apresentação? Nervosismo, então às vezes por nervosismo tu esquece palavras, às vezes tu abre uma história, tu abre um conceito, abre um assunto e não fecha. Então a gente tem que estar atento para isso. Se começar abre um assunto, depois abre outro e não sai fechando nenhum, isso deixa a gente perdido. É o que a gente chama de blá blá também. Às vezes por falta de conteúdo o palestrante não consegue te ensinar nada, e ele começa a falar ou da vida dele, ou ele começa a contar histórias sem pé sem cabeça, que não te explica o conceito, não faz chegar a um objetivo. Então, toda palestra tem que ter início, meio e fim. Toda história tem que ter início, meio e fim. Então, o bom palestrante, ele vai abrindo e vai explicando e vai fechando, né? Quais são os erros mais comuns que surgem na hora de uma apresentação? Exemplo, falar das experiências pessoais, mas valorizar demais a sua própria pessoa. Isso aí às vezes fica antipático. Outros erros são usar trejeitos linguísticos. Então tem gente que coloca aí, ou então usa o então, como eu estou fazendo agora aqui. Então são exemplos de trejeitos linguísticos que a gente não percebe, e quando a gente assiste o vídeo, nosso próprio vídeo, ou o vídeo de alguém, a gente começa a observar e chama atenção. É um pouco chato. Quais dicas que o senhor daria para quem está iniciando e precisa desenvolver a comunicação e uma apresentação? Não tem jeito. Para se comunicar bem, tem que treinar. Então, e a comunicação, quando nós vamos fazer se eu faço uma comunicação, se eu estou me comunicando com uma palestra com 20 pessoas, é de um jeito. Quando eu estou falando para 100 pessoas, é de outro jeito. Se eu estiver falando para 400 pessoas, 500 pessoas, é de outro jeito. E quando eu estiver falando com uma câmera, é de um outro jeito também. Então não tem outra sugestão, outra dica a não ser treinar. E aí treinar conforme o tipo, tá? Exemplos que eu utilizo de fazer um simulado e definir times, né? Então eu vou gastar tantos segundos, tantos minutos para falar desse assunto, depois eu vou falar depois desse, e aí faço um treino antes, quando é algo novo, né? Algo desafiador. Teve uma palestra que eu fiz para 400 pessoas, e isso foi o meu momento mais difícil ali, porque eu estava acostumado já a dar aula para 40, 50, 60 pessoas, então isso estava tranquilo. Mas quando eu tive que falar para 400 pessoas, como é que eu ia motivar, envolver, conquistar 400 pessoas? Então, uma estratégia que eu usei foi gerar empatia logo no início. Então, eu comecei contando uma história que era uma piada. E isso faz com que algumas pessoas das 400 comecem a rir por causa da piada, quem prestou atenção. E os que estavam desatentos no WhatsApp, fazendo outra coisa, eles acabam prestando atenção para ti porque os outros estão rindo. E aí daí em diante tu entra com alguma coisa legal. E aí tu começa a puxar. Então isso, espalhar algumas piadas em algum momento de uma palestra grande é importante para se chamar a atenção, para atrair a atenção. E aí nessa sequência tu entra com conteúdo. E aí tu vai explicando e vai detalhando, que vai tornando a tua palestra importante. Foi uma estratégia, tá? Outro exemplo é realmente montar uma sequência. Então, se for uma palestra, uma espécie de uma aula que tu tem que ficar falando ali durante 4 horas, estruturar
às 4 horas, tu não vai falar direto, mas estruturar a tua aula, estruturar a tua sequência de histórias, a tua sequência de exercícios, a tua sequência de conceitos, tu fazer um rabisco antes e fazer um simulado. Então, para virar um bom comunicador, só comunicando, só treinando. E hoje a gente pode treinar com as ferramentas tecnológicas, pode treinar na frente do espelho, pode treinar com um amigo, pode treinar da forma que quiser. Pessoal, espero que as dicas sejam boas. Obrigado, professora Marluz, pela oportunidade. Boa aula. Ok, gente. Agora quero ouvir vocês. Quanto é importante a gente também ouvir, né, um avaliador, essa percepção. Realmente eu acompanho ele em algumas apresentações e a gente tem aí descoberto banco de talentos de professores que terminam aí o curso de docência e aí tornam-se professores da faculdade da AN. Então, a gente está dando essa prioridade para quem estudou na faculdade. Então, é importante para vocês ouvir essa opinião, tá? E eu gostaria de agora saber de vocês, o que vocês acharam? Foi importante essas dicas? Ajudou? Vocês já sabiam que são critérios que pesam aí? Uma dica que o Vicente sempre dá assim, para a gente que é dessa área de comunicadores, né? Eu me encaixo, mas ainda estou no início. Que ele fala sempre, quando a gente tem muita vergonha, isso foi uma dica que eu levei para minha vida, assim, que a gente pode gravar a nossa apresentação e essa apresentação a gente pede uma opinião de alguém que a gente tem admiração, por exemplo, professora Marluz, professor Vicente, ou então a gente tem tanta vergonha assim dos nossos mestres, a gente pode pedir um conselho de um amigo nosso próximo, falar, olha, dê uma crítica assim, o que eu posso melhorar, tipo uma avaliação de alguém próximo que a gente confie, né, que a gente vai aprender a escutar e tentar mudar aquilo dentro da gente. E também, assim como a outra apresentação do roteiro, a finalização das apresentações é muito importante. Tem muitos oradores, eu acho que o Mário Sérgio Cortella, se eu não me engano, ele finaliza muito com uma frase que impacta, assim, que as pessoas saem daquela palestra com uma reflexão. Eu acho muito interessante isso, porque a gente tem que finalizar de uma forma que de ouro, né? agregue valor na vida das pessoas. Pelo menos dessa forma que eu penso, dessa forma que eu tenho tentado me posicionar, treinar essas coisas, porque é muito difícil comunicação, é uma habilidade que a gente pode adquirir, mas desenvolver, mas é uma coisa muito difícil comunicar. Por isso que eu estou o tempo todo tentando me manifestar aqui, justamente para eu perder esse meu frio da barriga. Então, muito obrigada. Realmente, a finalização, o fechamento da aula ela é importante, né? A maioria dos autores falam que a apresentação tem um impacto e a finalização. Então, a gente tem que começar pelo mais importante. E aí, como o professor Vicente mesmo fala, ele quer saber qual é o objetivo daquela aula. Por que ele vai ficar ali parado 15 minutos até 20 minutos? Né? E aí outra coisa que a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade na hora de avaliar é a objetividade, tá? Então, ou seja, assim, de falar, resumindo o assunto, porque é pouco tempo que você vai ter para apresentar uma aula, é 20 minutos. Então, você tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser coeso, né? Então, a gente olha o conjunto, olha também a didática do professor, o embasamento que ele usou para fazer o slide. Às vezes a gente vê slide com muitas coisas escritas, letrinha pequenininha, né? Então isso aí também a gente analisa muito. E aí a gente, por mais que a gente faz o slide, o professor já dominou aquilo ali. Ele já viu o slide, então ele sabe apontar o slide e só explicar, né? Então isso é que tem que ficar bem claro, que você tem esse domínio, essa preparação, e na hora você já está bem
familiarizado com aquilo. Porque a gente percebe quando você não ensaiou, quando você não planejou, quando não se preparou. Então, acontecem alguns improvisos. E aí, gente, a gente sempre pensa no plano B. Porque, acreditem, acontece, assim, algumas interferências, é normal acontecer, né? A questão da tecnologia, às vezes, ela pode falhar. Então, a gente tem que ser sempre um planinho B. Eu já vi professor ali, aqui mesmo, né? No IDAAN, que foi dar aula e só tinha aquele computador ali. Aí, não funcionou, ficou perdido. Como que eu vou dar aula? Está no computador. Então, tem que ter um plano B, você tem que ter esse material no e-mail, tem que estar no computador, tem que estar no pendrive. Falhou esse computador? Pronto, a gente vai pegar outro. Entenderam? Então, são questões do dia a dia que a gente vai observando e vai se prevenindo também, usando isso para dar essas dicas. A questão também, outra situação que eu me deparo, é às vezes professor entra na sala de aula e não postou material para os alunos. Então, ele já é recebido com um monte de cobrança, tá? E os alunos vão cobrar, porque, primeiro, a apostila, o aluno quer a apostila para ele acompanhar, para ele fazer essa preleitura. Então, a gente vê muito isso. Então, é uma exigência da faculdade. O professor ele tem que passar alguns dias de antecedência o material para o aluno ter acesso. Tá? E aí vai indo, a gente vai tentando, né? O planejamento é primordial. Planejamento, ele evita que você improvise, que você se sinta inseguro, né? E essas dicas aí eu espero realmente que possam somar para vocês. Alguém mais quer falar, gente? Fique à vontade. Quero ouvir vocês. Super interessante. Eu achei super interessante, porque assim, eu tenho muita vontade de lecionar. Eu já lecionei anteriormente, mas em curso profissionalizante, na Microlins. E assim, modéstia à parte, eu fui uma boa professora, né? Eu ministrava o curso de operador de telemarketing. Mas assim, meu sonho é dar aula em faculdade. Eu me formei em Direito e em Economia, e eu queria lecionar na área de Direito. E, assim, durante o meu curso na minha faculdade, com apresentações de trabalho, até na minha própria monografia, eu tive bom êxito na minha apresentação. Mas pensa numa coisa que eu tenho pavor, é encarar uma banca para me avaliar como professor. Eu acho assim, que é a hora que o frio da barriga mesmo, ele pesa nem você. E assim, ele falou a questão do nervosismo, que eu acho assim, que quando a pessoa vai ser avaliada em qualquer coisa, passa tirar carteira de autoescola, passa por uma prova, e quando aquilo é presencial, você tem que realmente estar ali apresentando um conteúdo, o nervosismo ele pesa muito. E eu acho que essa questão do treino, realmente de você olhar para o espelho e apresentar para várias pessoas, isso aí pode ir ajudando. Mas tem uma coisa que, assim, pesa bastante em várias apresentações que eu já vi, inclusive na minha. Outro dia eu dei uma entrevista numa TV aqui de São Luís e eu percebi o tanto de trejeitos linguísticos que eu tinha, entendeu? E se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse pegar aquela entrevista e refazer, assim, eu tinha feito. Porque assim, por isso que é bom filmar, percebe, né? Para a gente observar, você filma e fica te observando. Fica se observando, porque você não percebe esses trejeitos. Nordestino fala muito né, então assim, às vezes na apresentação você tem esse problema do né, do tá, estão entendendo? Compreenderam? A gente tem muito isso, e isso eu acho assim, que só como ele falou, com treino, é que a gente vai vencendo essas barreiras. Vai vencendo. E assim, é muito bom a gente ouvir quem está na parte de lá, né? Avaliando. E ver realmente o que é que ele busca, porque tem uma soma de fatores. Muitas das vezes não é só o conhecimento que você tem que pesa ali naquele momento.
porque nós temos professores que têm, assim, a gente sabe que tem um conteúdo muito bom, muito conhecimento, sabe muito, mas ele não consegue transmitir aquele conhecimento, ele não consegue passar aquilo de forma objetiva. Ele se perde contando histórias, se perde tentando explicar, contando, dando exemplos, e aí ele se perde dentro da aula. E isso é importante, né? A gente verificar dentro daquilo que a gente quer apresentar, como a gente começar, né? O que abordar, porque um tema é muito vasto, ele tem muitas coisas a serem discutidas, mas o que eu na minha aula quero abordar, né? O que é que eu vou dar ênfase, o que é que eu vou realmente destacar nesse tema, para que a gente não se perca, né? E aí ele falou bem com relação a isso, que a gente tenha que ver o início, como a gente vai se apresentar, dizer aonde a gente quer chegar, para que o avaliador, nesse momento, ele observe se a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. Porque, como a questão da avaliação, ela é um tempo muito pequeno, né, para você poder ser avaliado. Então, assim, esse onde você quer chegar, o que você quer passar naquele momento é muito importante. E eu acho que isso só com treino. Tem que estar bem cronometrado, né? Usar bem o tempo. E aí você me falou uma situação que me lembrou de Marcos Mazeto, que também é referência aí, tem vários artigos na internet que ele aborda de como ser um bom professor. A didática do professor, ela tem um peso muito grande. Quando ele iniciou a carreira dele, eu estava falando aqui no início, acho que vocês ainda não estavam presentes. Marcos Mazeto tem um exemplo, ele não queria ser professor. Aí ele foi chamado para substituir um colega e acabou ficando como professor. O colega não retornou, acho que viajou para o exterior, foi embora, e ele se apaixonou. E ele se apaixonou, identificou com a profissão de docência do ensino superior, só que ele tinha bacharel. Aí ele resolveu fazer a licenciatura porque ele acreditava que ia ajudar ele a ter essa preparação maior. Ele fez a licenciatura e, observando os colegas que tinham muito conhecimento, mas que não sabiam transmitir o conhecimento. Aí ele começou a pesquisar, a verificar estratégias, e aí ele dá dicas interessantes de como realmente a didática ela influencia nessa conquista dos alunos, na transmissão do conhecimento, na forma de se expressar. Então, são dicas, assim, várias habilidades que nós temos que desenvolver para que a gente não se perca aí nesse mundo da apresentação, nesse mundo da oralidade. Então, é todo assim, treino, é planejamento, mas antes de tudo, a gente ter essa preparação, porque a didática ela influencia muito. Então, por isso que vocês estão aqui, nós se especializando como docentes, e isso aí já faz toda a diferença. Nenhuma universidade chama um professor que não tenha especialização ou docência ou metodologia do ensino superior, porque é fundamental. A formação é o primeiro passo. Mais alguém? Podemos prosseguir? Então, é muito importante a gente ouvir vocês, tá? Quero agradecer. E, assim, eu preparei aqui uma palestra só para dar um modelo de como a gente fazer uma palestra, a utilização do slide, a comunicação, só para a gente fechar a nossa conferência. Vai levar uns 15 minutinhos, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos iniciar. Eu escolhi um tema bem interessante que vai somar na sua vida pessoal e profissional. Principalmente com essa época agora de quarentena, pandemia, que nós estamos aí com, né, ansiedade, medo. Então, eu quero que vocês prestem atenção para a gente ter uma base também, né, para a gente conhecer as técnicas para fazer uma apresentação. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o meu slide, professora Marlúcia Amorim? Sim? Sim, sim, professora. Então, vamos lá. Antes, eu quero começar dando um bom dia, já dei, mas vou dar novamente, tá? Que esse dia ele seja cheio de energia positiva, com o coração cheio de paz e que prevaleça o amor, a esperança e a fé.
Então, eu vou iniciar, isso aqui é uma palestra, é um modelo de apresentação para que vocês possam seguir aí como uma dica. Eu escolhi o tema Mindset, que é do livro de Carol Dweck. Ela é uma professora da Universidade de Stanford, na Califórnia, e ela trouxe essa contribuição enorme para as nossas vidas, que é a nova psicologia do sucesso. Do que se trata? Antes de mais nada, como a gente já tinha falado, que as pessoas às vezes se perdem aí na distração e não se concentra como deveria num determinado assunto. Dificilmente um público ele se concentra 100% e acaba perdendo foco. Aí eu quero te pedir que antes de mais nada, desligue-se de tudo, largue o celular, conversa paralelas aí, despreocupe-se do mundo e foque no que será mostrado agora. Pronto? Já deixou a distração de lado? Vire-se aí para alguém que está do seu lado ou coloque aí na tela um sinalzinho de silêncio. Então, não me distraia e se concentre. Vai valer a pena. Então, gente, o que o livro aborda? Em Mindset, Carol Dweck, ela discute sobre o poder que as crenças e visões de mundo têm sobre a nossa vida pessoal e profissional. Ou seja, a forma como enxergamos aí as nossas capacidades, tem influência direta em nossos resultados. E esse estilo de pensar é que vai nos dar motivos para continuar ou desistir. Carol Dweck, ela fez uma pesquisa com grupos diferentes de criança. E aí ela começou a observar um grupo de várias crianças com idade de 9 a 10 anos e deu jogos bem difíceis para essas crianças resolverem. Quebra-cabeça, assim, de muitas peças, bem complexo, de difícil resolução. E ela ficou observando ali, de longe, né? Tinha um espelho, eles não podiam vê-la. E aí ela ficou vendo as crianças desistirem, com raiva, estressadas. Mas aí, de repente, um menino de 10 anos e uma menina de 9 anos ficam ali motivados, presos ao jogo, interessados e falando, elogiando. Isso sim é que é jogo. Nossa, que maravilha, é um desafio. E a menina, eu esperava mesmo um jogo assim, vou aprender muito mais. E ela ficou surpresa com esse comportamento. Então, durante a pesquisa, ela percebeu que algumas pessoas, elas, diante de uma dificuldade, do fracasso, elas têm a chance de superação, de crescimento, né? E que elas são estimuladas ainda mais. Essa é a questão da inteligência, né? A importância da atitude frente a essas barreiras, esses obstáculos da vida. Então, ela aprofundou mais ainda a pesquisa, tá? E mind quer dizer mente, set, configuração. Então, mindset trata-se de configurar a mente. Segundo a autora, nós somos capazes em configurar a nossa mente, tá? Eu controlar, ou seja, as minhas crenças, o meu modelo de pensamento, porque são esses pensamentos que vão me conduzir aí para o sucesso ou para o fracasso. Então, eu tenho que aprender a controlar. Então, segundo a autora do livro, nós temos aí o ser humano, ele tem dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. O fixo, ele é limitante, e o de crescimento já é o contrário. Olha aí, o fixo, ele acha que a pessoa é inteligente porque nasceu assim, tá? Então, acha que uma limitação não tem como aflorar, melhorar. Ele evita, às vezes, se envolver em um desafio porque ele tem medo de fracassar, de errar. Então, ele acaba encarando os problemas sem perspectiva de resolução e a vida vai se tornando um fracasso. Já o mindset de crescimento é o contrário. Ele crê no desenvolvimento, na inteligência, ele busca superar a limitação. Olha aí a vantagem do comunicador, estar sempre se superando, abraçar os desafios, encarar as falhas como aprendizado. O erro, ele é importante. Tá? É através do erro que a aprendizagem se torna realmente significativa.
e consolidada, tá? Então, realmente, a pessoa tende a valorizar algo que errou muito, porque ela sabe que aquilo foi suado. E enfrenta aí os problemas com entusiasmo, porque nem tudo na vida é flores, e a gente aprende com os erros. Olha a diferença. Nós aí temos os dois tipos de mindset, só que algumas pessoas se desenvolvem mais no de crescimento, enquanto que outras são mais acomodadas e fica somente ali, na zona de conforto. E aí acaba permanecendo o mindset fixo. Lamentável, né? Então, nós temos aí a possibilidade de desenvolver as nossas limitações, tá? Depende aí do momento, do humor, do assunto. E para isso nós temos que buscar o quê? Nos capacitar, estudar. Olha o treino para falar melhor, tá? Ensaiar, estudar, né? Eu quero contar a história porque a história, igual Sérgio Cortella, ela ilustra aí um pouco a mensagem. Então vamos ver essa história, é uma fábula do vendedor de calçados. Numa determinada ocasião, um vendedor ele foi enviado de uma empresa para o interior do Brasil, uma cidadezinha pequena. Chegando lá, viu que a maioria dos moradores não usavam sapatos e, de imediato, perguntou por que foi parar no lugar onde ninguém usava sapatos, calçados. Ligou para a empresa imediatamente e, furioso, perguntou: vocês estão malucos? Quase ninguém aqui usa sapatos. Eles preferem andar descalços. Sinto muito, mas estou voltando. A empresa, então, decide enviar outro vendedor para o mesmo lugar, sem que ele soubesse da informação. Afinal, queria uma segunda opinião a respeito do ocorrido. Quando o segundo vendedor chegou na cidadezinha, ficou maravilhado e ligou para a empresa dizendo: olha, esse lugar é maravilhoso, vamos nos dar muito bem por aqui, vamos faturar horrores, aqui ninguém usa sapatos. Olha a diferença de atitude. Então, gente, faça uma reflexão nesse exato momento. Qual o pensamento que você tem em mente? Quantas oportunidades você perde aí, ou já perdeu, por pensar como a maioria? Muitas vezes nem tenta e desiste. Então, antes a gente tem que tentar, mesmo fracassando. O não você já tem, mas o sim você pode ter. Então, o que aconteceu com a gente, tá? Se a gente for fazer uma retrospectiva, muitas vezes precisa acontecer para a gente evoluir, tá? Mas saiba de uma coisa, os pensamentos que controlaram e controlam tudo o que acontece com você. Então, pense positivo. E aqui nós temos algumas boas práticas para nortear o mindset. Então, identifique aí a sua limitação, o mau hábito que você tenha. Procure ter pensamento positivo, não é fácil. Ah, professora, não é simples, mas é possível. Foque na solução, não foque só no problema. Tente, pelo menos, concentre naquilo que você quer, tá? Evita ficar pensando em problema. Isso não ajuda em nada. Evitar julgar as pessoas. Então, isso aí é bíblico, agradecer pelo que tem, a tudo dai graças, gratidão atrai, né, bênçãos. Não reclame, não se lamente. Não existe coisa pior do que ficar do lado de alguém que sempre reclama. Faça durante 7 dias e você vai ver as pessoas do seu lado vão te agradecer e vão se sentir felizes. Imagine você. Perdoar, né? A mágoa, ela adoece. E gostar do que você faz. Tem pessoas que trabalham só pelo dinheiro. Infelizmente, o dinheiro, ele é fiel quando você faz o que gosta. Acredite. E aqui, gente, são os exemplos de quem tem um mindset de crescimento. Algumas pessoas de sucesso que conseguiram chegar ao topo da escada porque acreditaram nelas mesmas, né? E mudaram de atitude. Stephen King é um autor famoso de livros de terror. Ele foi rejeitado 30 vezes o seu primeiro livro. Depois, na 31ª, foi aceito e vendeu milhões, virou até série de TV. Dr. Seuss também é um cartunista famoso que teve 27 editoras que rejeitaram o seu livro.
mas aí a 28ª aceitou, e hoje ele é conhecido mundialmente. Van Gogh vendeu somente uma pintura em vida, e hoje as obras dele custam milhões, uma fortuna. Coronel Sender é um fundador de uma rede de restaurante de frango frito. Ele começou o seu sonho aos 65 anos. Para algumas pessoas já é tarde, né? Já é hora de aposentar e pendurar a chuteira, não é assim? Mas para ele não. Para ele era o momento, era o início de uma carreira. Hoje ele tem 70 e poucos anos, aos 78, é milionário e tem uma rede aí de restaurantes famosos. Einstein não falou até 4 aninhos e leu somente aos 7. E foi um gênio aí da pesquisa, né, da ciência. E aí, gente, o mindset na educação, ele entra nesse sentido, que nós, enquanto professores, somos formadores de opinião, de futuros líderes. Por isso que nós temos que ter essas atitudes, tá? Incentivar o indivíduo a acreditar nele, para que eu possa centrar o elogio no processo. Ou seja, a pessoa não nasce inteligente, ela evolui através, né, do esforço, do exercício, e tratar o erro, falha, como oportunidade. Ensine aí o teu filho, o teu aluno, que o que aconteceu, o que falhou, é para agregar conhecimento. Faz parte. Estabelecer meta, a gente trabalha com metas, mas nós temos que valorizar a compreensão profunda, não somente o resultado. Tá? Então, em vez de só quantidade, um índice bom, mas na qualidade. Então, gente, concluindo, o mindset, ele está dentro de nós e pode ser corrigido. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui eu conto outra frase do pássaro, tá? De um velho sábio que tinha um passarinho na mão e alguns garotos queriam enganá-lo. E aí pergunta para o velho, que ele tinha a resposta para tudo, né? Se o velho falasse que o pássaro estava vivo, eles matariam o pássaro. E aí o menino pergunta, velho, o passarinho está vivo ou morto? O garoto com má intenção, o sábio responde, a resposta está em suas mãos. E é por isso que eu quero falar para vocês, que a resposta está nas mãos de vocês. Só depende de você ser um orador de sucesso, um comunicador de excelência, tá? Então, nossas crenças aí, o que você quer, o seu pensamento vai se transformar em palavras. E as palavras vão se tornar em ações, e as ações repetidas se tornam hábitos, e os hábitos vão formar os seus valores, e os seus valores o destino. Então, já dizia Mahatma Gandhi. Então, fechando aí, tá? Eu quero dizer que as minhas certezas são: não existe nada mais poderoso que a oração, não existe nada mais forte que a fé, e não existe nada maior que Deus. Então, é isso, gente. Esse é um modelo de palestra, tá? Como a gente discutiu, né? O que vocês acharam? Quero ouvir a opinião aí do público. Eu amei. Alguém mais? Tem gente dentro do carro, olha, para se concentrar, né? Aí isso é o bom de ficar em casa, né? Ou no carro. Quero ouvir a opinião de vocês. Vamos lá participar? O que vocês acharam? Críticas, sugestões? Então, essa palestrinha é um modelo para que você trabalhe uma palestra. É um exercício que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou dar um modelo. Todo esse material que eu estou utilizando aqui, nós vamos postar para vocês. Essa aula fica gravada. Quem não assistiu vai poder assistir. E quem já assistiu pode assistir de novo. E aí, esse modelo de palestra, eu quero que vocês também, tá? Vão construir uma palestra mais ou menos nesse modelinho. E aí nós vamos sortear uma pessoa na última conferência para apresentar. Que legal, olha. É uma oportunidade, é um desafio, né? É um mindset de crescimento.
Isso. Aí pode ser qualquer tema, algo que você domina, algo que você não domina, um livro que você... Se eu escolhi um livro, né? É um livro que eu li, eu resumi, transformei nesse slide aí, e aí você vai escolher um tema bem legal, tá? É a nossa avaliação, ok? É a nossa avaliação final, e aí eu já estou adiantando para vocês já irem planejando e preparando. E aí já vão ficar com esse modelo aí de palestra, vocês já vão expor aqui para a gente, e aí quem sabe você vai já ser convidado para se tornar palestrante. Capriche, tá bom? Eu acredito no potencial. E vocês? Uau, Então, frio na barriga. É? Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não, eu tenho uma reflexão sobre mindset. Pronto, pode falar. É que mindset entrou na minha vida, assim, por um acaso. Aí, eu tenho uma pessoa na minha vida que faz eu refletir muito sobre as coisas, né? Aí ela, Vanessa, presta atenção. Eu tava com problemas pessoais, aí ela disse, Vanessa, eu quero que tu faça uma lista de 10 coisas que são boas na sua vida, boas. Aí eu fui pensando, né, família, fui pensando no trabalho, fui pensando em coisas que eu julgo boas na minha vida, boas mesmo, que eu consegui, assim, que eu tenho um certo orgulho. Aí cheguei com ela toda animada, tá aqui, ó, as 10 coisas que são, assim, as melhores na minha vida. Aí ela disse assim para mim, ok, olha para essa lista agora e me diz por que que essas coisas boas não são ótimas. Aí, sabe assim, quando desaba uma coisa, poxa vida, é verdade, né? Por que que a gente se prende ao bom quando a gente pode buscar o ótimo? E isso é mindset. Aí ela foi me explicar por que que era isso, ficou na minha vida. Então, eu sempre estou tentando buscar mais, porque a gente meio que se acomoda, ela disse. Aí a gente, conquistei isso, Muito cheguei bom, lá. Vanessa. Não, tu nunca chegou lá. Tudo é caminho, tu tá no caminho para alguma coisa, mas tu tá no caminho. Então, essa última fala do mindset fez muito sentido para mim. Concretizou com tudo que eu venho aprendendo, com tudo que eu venho buscando. E é legal. Aí eu resolvi compartilhar com os colegas para eles fazerem isso, porque é bem legal. O exercício é bem legal. Tu pensa assim, tudo que tu tem, nossa, é bom, é muito bom, é muito bom. Não, por que que não é ótimo, então? Aí fica aquela questão, né? Tá faltando alguma coisa. Pois é. E focar também nas limitações e tentar melhorar. Porque a gente tem que ver quais são as nossas limitações e tentar trabalhar, né? Ou através de uma capacitação, de uma autoanálise. Então, tudo isso melhora. Esse livro mudou muito a minha vida. Esse livro eu comprei por curiosidade, tá? Eu cheguei a ler 2 vezes, porque a leitura, a primeira vez, ela é um pouco complexa, tem alguns termos ali que a autora tem alguns capítulos que são bem interessantes, outros são mais cansativos. Então, mas para que eu pudesse aproveitar, eu li 2 vezes e isso me trouxe um ensinamento. Então, ou seja, fazer uma autoanálise das minhas limitações e tentar melhorar. Tá? Então, isso tem surtido um efeito, como eu falei para vocês, em casa, no trabalho, e a gente tem, né, essa capacidade. A gente, não muda, ninguém muda. Muda sim. Nós mudamos de atitude, às vezes a essência da pessoa que não muda, tá? Mas a gente sempre está em evolução, em crescimento, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. Esse início aí, o frio na barriga, até hoje acontece. Esses dias eu fui sorteada para falar numa palestra aqui online, dos meus colegas que são gestores públicos. E eu falei no início, todo mundo, nossa, professora tão serena, calma. Eu falei, eu não estou calma, só que eu não transpareci, mas eu estou com frio na barriga. Porque uma coisa é você falar para aluno, mas outra coisa é você falar para os colegas de profissão, entendeu? Então, é igual você quando você vai ser avaliada. Então, isso tudo muda. Você treme, e aí a gente vai tentando ver o que a gente pode trabalhar na nossa mente para tirar um pouco esse medo ali, aquela angústia. O medo, ele, às vezes, tem pessoas que é tão forte que ela perde a noite de sono, ela fica com aquilo. Às vezes, tem pessoas tão ansiosas, mas acredite, essas pessoas é as que mais são esforçadas, é a que mais tem chance de vencer. Isso não é defeito. Se você é uma pessoa que se preocupa e que sofre com isso, parabéns.
você tem o perfil de um profissional de sucesso, porque é assim que tem que ser. Quanto mais medo, mais preocupação, é porque você realmente vai longe, porque você se preocupa, entendeu? Aí se você já não está nem aí, você vai acabar se improvisando, porque quando não tem medo, aí a pessoa acaba deixando a cargo da sorte. E aí vai improvisar, e aí acaba se dando mal, né? Então é uma qualidade boa nossa, isso não é defeito, é o que ela falou, né? Faz uma listinha aí dos defeitos. Epa, eu sou muito ansiosa diante de uma apresentação, eu sinto frio. Não é defeito, isso é uma qualidade. Isso é que vai te dar chance para você aprimorar e crescer. Tá bom, gente? Bom, achei super interessante, porque é tudo uma questão de escolhas, né? De você realmente sair da zona de conforto e tomar uma atitude diferente diante das situações. Porque eu acho que todo mundo tem esses dois lados, né? E aí você tem que escolher em que lado realmente você quer estar. Porque assim, ficar dentro da zona de conforto é mais fácil, né? Você não tem que enfrentar esses seus medos, porque o grande problema é esse, enfrentar os seus medos, né? E conseguir superá-los. Eu achei super interessante, gostei da produção do material, vou tentar fazer o meu. Estou aprovada. Está aprovado. Vocês vão fazer e aí nós vamos fazer o sorteio, tá? Vamos ver aí como é que a gente vai fazer esse sorteio. Para não falar, professora, a senhora escolheu aleatoriamente. Tá? Eu vou fazer uma lista e a gente faz o sorteio ao vivo na nossa próxima conferência. Nós temos mais 2. Aí na próxima conferência eu já vou fazer o sorteio e aí na quarta você já vai se preparar. E aí a gente vai abrir um tempinho aqui, tá? De 15 a 20 minutos para você apresentar. Ok? A apresentação vai ser na última aula, professora? Na última aula. Por favor, não vão sumir e desconectar. Ops! Professora, tá bom, gente. Minha opinião sobre o aprendizado de hoje, muito bom e fiquei muito feliz, principalmente no critério de mindset de crescimento. Na minha avaliação de performance, eu sou gestor de uma empresa e um dos meus gaps, né, era a parte de comunicação mesmo, tudo tem a ver com a aula de hoje. E eu percebi que a partir do momento que eu me inscrevi no curso de docência para nível superior em EAD também, eu percebi o quanto eu evoluí, e isso está refletindo hoje no meu dia a dia de trabalho. O gestor percebe, perceptível a mudança, que eu estava fazendo diferente, a questão está melhorando, vou estar sendo mais claro nos meus projetos, que eu sabia para mim, mas como compartilhar isso com os gestores, que eu tinha essa dificuldade e por remédio e por estar curso docência profissional. Que legal, Radisson. Obrigada por compartilhar essa experiência, tá? E essa evolução com a gente. Olha, fico feliz, que bom. Sinal que você está aproveitando e vai crescer mais ainda, porque você tem um mindset de crescimento. Ok? Vamos trabalhar. Legal. Quem mais, gente? Nós somos uma metamorfose antes, então que a gente evolução. Com certeza. Verdade. Alguém mais? Então, eu quero agradecer, gente, a participação de vocês, tá? Espero que vocês realmente tenham usufruído e que coloquem em prática, tá? Nós vamos postar esse material na plataforma, que eu puder compartilhar no grupo, que a gente tem um grupo em Manaus, eu também compartilho, mas tudo vai para a plataforma, tá bom? E eu estou aí, ó. Quem não tem meu telefone, pode solicitar, mas eu também estou no grupo, pode me mandar mensagem, dúvidas. Teve aluna que falou, professora, eu não estou conseguindo abrir o slide. Aí eu falei, me passa teu nome. E a gente já resolveu, porque às vezes acontece com alguns alunos que trava lá e não consegue abrir o material. Então, me procurem. Se não estiver conseguindo abrir, pode procurar direto, não precisa ter receio, não.
tá? Eu tenho o maior prazer em atender aluno. Dou meu telefone, atendo a hora que pode passar mensagem a hora que você quiser. Eu só vou olhar também quando eu quiser. Então, você passou de madrugada, né? Eu olhei o que quis, tá bom? Então, estou disponível. Um abraço, um bom final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, os seus lares, as suas famílias. Saúde, saúde, saúde. E sucesso. Amém. Obrigada, professora. Até a Feliz próxima. sábado a Obrigada, todos. até a próxima. Até a próxima. Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.